oh, é oh. É oh, é oh. É oh, é oh. É oh, é oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Então vamos lá. Estou de costa para ti. Cuidado, hein? Não confio muito em essa gente anti-chaviana. Pô, não posso falar agora, né? Já está no ar? Já está no ar. Então vamos cumprimentar os ouvintes, os teleouvintes. Os Lúcia, teleouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ouvintes e teleouvintes Teleouvintes. da Rádio AM. Não que AM, mulher. Não, AM não. Web. EO. É. Essa voz maravilhosa que vocês ouviram é da Lúcia Dexheimer, de Areia Leão. Para, mas não vai debochar. Nossa grande paixão. Tua também? Não, Nosso convidado. Laços de amizade, laços fraternais, mas com devido respeito. Sim. Não arrasta a asa para cima dela, não, então. Já. Não? Então tá. Tu é o único, né? Ai, Marino, para. Ela gosta, ela se sente... Você, Marino, não, você, como diz o velho, aquele famoso os telespectadores estão vendo, ela é linda, né? Nós dois feiamos. Nós dois somos... Aqui são a Bela e as Feras. As aqui. Feras, Você é nova, né? né? 52 anos. 52? Quem que tem 52 anos? 52. Quem? Eu? Eu falei que a velha é piada. Ah, velha piada. A Bela é Fera, né? Bela é Fera do Jean Cousteau. Lembra do Jean Cousteau, que era casado com Jean Marais? Lembra do filme? Poeta francês, de fazer filme também. Olha, você a falha, eu tenho uma falha séria. A filmografia francesa, para mim, é dos anos 60 para cá. Antes ali E o Jean Marais era bonitão, né? E o primeiro caso, assim, público, assim, num casamento entre dois caras. O Jean Cousteau escrevia os textos. Então, o Jean Cousteau, claro, eu conheço. E o Jean Marais era o namorado dele. Na época, nos causava profundo espanto. Década de 50, né? 50 chegando aos 60. Mas teve um outro que era polêmico também. Vamos falar dos gays do cinema? É isso? Não, ele era escritor. Francês. Nessa época? O que tem? Qual é que tu vai falar dele? Não, que ele era homossexual e também era um cara muito virulento, assim, muito agressivo. Putz. O Jean Genet. Jean Genet. Mas esse era um escritor maldito, né? Ele era... Rimbaud. Ele era uma época assim que Outsider, ficou na moda, né? Sim. Lembra um pouco o Bukowski, por esse lado, assim... deletério, né? Vamos dizer assim. Mas o Jean Genet é bem mais corrosivo. É verdade. E mais intelectual, né? O Bukowski fazia o tipo assim, bêbado de bar, né? O Bukowski era um cara mais da vida mesmo, forjado pela desgraça da família. O pai era um autoritário, né? O pai era um cara que trucidava ele, batia por qualquer coisa, e ele ficou muito baratinado. Tu acha que se o pai da gente batesse na gente, a gente ficava um escritor famoso assim? Meu pai nunca bateu em mim, por isso que eu não fiquei famoso. Isso aí não tem nada, ninguém ficaria famoso por apanhar de pai. Ele levou muito. Não foi ele que levantou essa teoria. Eu acho o seguinte. Mas se a pessoa não tem talento, não eu tem acho nada que a a ver. pessoa, isso aí de levar. Mas umas pauladas assim, eu acho que dá umas mexidas. Libera o talento. Não nem digo a eleição de ser a pessoa agressiva. Mas eu acho que a pessoa, esse tempo, ano retrasado, ano passado, acho que foi, no caderno... Era bom tu falar mais perto do microfone. Caderno de cultura do Valor Econômico. Tu lê essas coisas? Valor Econômico? Sim. Que coisa. Caderno de cultura, na sexta. Aliás, aí quando o trabalho deles como política também é muito bom. Está te provocando. Não, eu sei que estão me provocando. É o que ele mais faz. Mas estava vendo uma entrevista com o José Eduardo Agalusa, escritor angolano, e que ele diz que a base da história da vida, das ficções dele, é coisas que aconteceram na infância e na adolescência. Dele, né? Dele. E para mim também, eu vejo assim... Mas eu acho que para a maioria, maioria, algumas né? crônicas que eu já te passei, que eu estou preparando,
Ali tudo envolve uma parte da minha vida. Vamos deixar claro, o que tu está passando para ela? Olha, não pode passar muita coisa para ela, Não, viu? é uma coisa de análise mesmo. Assim, texto. Análise de textos, que eu dou a minha opinião. não, então Claro que tem que dar uma então opinião tá qualificada, né? Claro. Não dá para ficar dando para Zé Ruela. Qualificadíssima. Qualificada, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, chamar a atenção de vocês, não sei se vai ser possível ainda nos próximos dias, mas eu vi um filme maravilhoso, não sei se maravilhoso, um filme impactante, lá no... Bancários? Não, lá naquele cinema de arte lá do Bourbon, o Arte Itaú Arte. 8, Itaú Itaú, qualquer coisa, né? Chamado Rainha de Copas. Eu não Filme eu ouvi dinamarquês. falar, eu não assisti. Olha, mas vocês têm que ver esse filme. Esse filme destrói assim, as coisas. Quando tu pensa que ele vai dizer uma coisa, ele diz outra, entende? E é muito interessante que as mulheres vejam esse filme, né? Por quê, Maria? Eu não vou fazer um spoiler aqui, eu contar a história do filme. Sim, Se eu mas- disser qual é a questão, eu já resolvo uma coisa que... Já digo alguma coisa, as pessoas vão se dar conta na metade do filme, né? Mas... primeiro, tu acha que é um filme feminista. E, a partir de determinado momento, Vai tu mudando. percebe que é um filme que mostra como as mulheres são selvagens, destruidoras, como é que é? Intolerantes. Não são intolerantes, que tu não pode confiar nelas, são inconfiáveis. Traiçoeiras. Traiçoeiras, essa é a palavra, né? As mulheres são traiçoeiras. Essa, pelo menos, é a Rainha de Copas, né? É muito interessante. Filme dinamarquês, né? Ousadíssimo, né? Pelas cenas que mostram. Como é o né? nome mesmo? Rainha de Copas. Rainha de Copas. A Rainha de Copas, se você tiver oportunidade, ele tem uma sessão só, 5 horas da tarde. Geralmente, só uma dica, geralmente às vezes acontece, quando é esse tipo de filme, eles migram, entre aspas, ou para o guion, Pois é, minha ou para a de cultura. esperança é... Ai, na Casa de Cultura seria Eu posso bom. acionar, inclusive, tem a programadora lá da Casa de Cultura, é minha amiga pessoal. fala, Como é o Fala nome pra- dela? Como é? Mônica A Canitz. Mônica. Fala para ela, se é a tua amiga, porque esse filme merece ser visto. Na sessão que eu fui ver, hoje é quinta, fui terça, Quantos tinham 3 pessoas. Eu, a minha acompanhante, mais uma mulher. Eu disse, pô, mas o que tu está fazendo no cinema? Eu queria assistir sozinho o filme. É seu também. Vocês tu ainda teve uma acompanhante, e eu que fui por duas oportunidades, ali mesmo, nesse cinema, eu fiquei sozinho, assistindo. Pô, tu foi... Claro, é um documentário sobre... um era sobre música erudita, no Brasil, que era como é que os caras, os instrumentistas, quando se formam, como é que eles têm que buscar dinheiro, sobrevivência. Mercado. Então é coisa ensandecida em cima de concurso. Os caras vão tocar em tudo que é lugar para tentar. E o que é do José Joffre, eu não lembro sobre o título. E o outro foi ano passado, sobre o Cláudio Santoro, que é um famoso Sim, músico. né? Né? Também só estava eu. Mas, claro, eles botam ali um horário numa única sala. E... O difícil, Milton Ribeiro, né? conhece o Milton Ribeiro, Sim, né? Da Bamboletras, da né? Bamboletras. Do jornalista. Então, o Milton conta... Colorado, né? bom. Aliás, não vamos falar em futebol, né? O Milton contou a história da mulher dele, né? A mulher dele, Sim. que é violinista, né? Violinista. Da OSPA, Da né? OSPA. Ela é bielorrussa, né? Bielorrussa, isso. E ele conta que logo depois daqueles queda lá do Império Romano lá, né, que o Yeltsin, do bêbado, né, que tomou conta, né, a economia ficou totalmente enlouquecida, né, as pessoas, elas imigraram aí, acho que para a Alemanha ou para outro país, né, e elas que tocando na rua, isso mesmo contou, ela ganhava muito mais dinheiro do que tocando lá na Bielorrússia, lá na orquestra sinfônica e tal, né? Tocando naqueles tocadores que é muito comum na Europa, né? comum. Sim, bem Aqui comum. começa a aparecer também, né? Tem bastante. Os caras, na rua. ali perto do Bourbon da Zona Sul, ali, do Zafari Zona Sul, tem um cara que toca sax na rua, né? Na Rua da Praia tem vários agora. Legal isso, né? Praça E da de Alfândega. vários gêneros, né? Vários gêneros. Esse vários- toca essas músicas mais conhecidas, né? Mas pede para tua amiga programar esse filme, é muito interessante, fala né? mesmo, Cassiano, Mônica? eu tenho interesse. Oi, Pra ti Mônica. aí, ó, pedido pra ti, mano. A Rainha de Copas. Rainha de Copas. A Rainha de Copas. Sabe, de repente, se já entrou em cartaz faz tempo, acho que já deve ter saído, porque geralmente quando fica... Eles tocam quinta-feira, né? Eu não sei se hoje. Programação não sei- Geralmente é eles ficam assim. quinta-feira. Já aconteceu de eu ficar nesse esquema, que era, não lembro que filme era, ficou só num horário, mas até durou
Dura umas 3 semanas. Aí Não, mas esse já está, eu estou acompanhando. Então, já tá, sinal que está tendo público. Tá. Eu nem Eu tinha. fui Sinal que tá lá tendo porque público. essa minha amiga me deu uma carona, ela tem carro, sabe que eu sou pobre, né? Eu ando de ônibus, né? Eu Ônibus ando no Serraria. Serraria. E a minha amiga me levou de carro lá. E nós fomos ver, porque tinha 3 pessoas. Mas eu publiquei isso aí no Facebook e alguém escreveu dizendo que na sessão que foi estava lotado, que já me entusiasmou um pouquinho, né? Talvez seja. Dependendo do dia também, né? Isso É o conta dia, o muito. horário. Mas só tem um horário, 5 horas. Só tem ali naquele. Mas Nesse sim, cinema. é só lá que Eu está sei que passando. Sei que documentário, que é o que eu mais aprecio, ali geralmente é assim, funciona num dia e num horário só. É. Agora, o problema ali que eu acho, não sei se aconteceu com vocês, mas esses tempos foi uma coisa horrível. Que é? Era um filme que eu estava assistindo, um filme brasileiro, até com aquele tal de Rodrigo Lombardi, que é um filme até interessante sobre ele é um cara que trabalha numa plataforma petrolífera, né? E aí ele vive um drama lá, que não vou contar o que é. Atrás, duas Era o filhas- petróleo venezuelano que vazou lá. É. Não, foi antes. Foi antes desse baita fake news. Tudo de ruim que acontece agora vem da Venezuela. Nossos né? coleguinhas, inclusive, Aliás, em vez de investigar, não, eles vão atrás da versão oficial. Mas, no caso, Do filme. um casal de idosos não paravam quieto. Dá um tapa na cabeça deles. Paravam de eu falar? comecei até a fazer o famoso shh, e não adiantou. Tive que mudar de fila. É um horror esse, né? Não, mas eu digo gente de idade. Oh, mas não quero dizer nada. Tem idade, Sabe, é isso que... criança, adolescente. Por exemplo, como é que... São Parecia que os eu estava na pipoqueiros. sala de estar deles lá, conversando, debatendo. Falando sobre o filme. Não sei, não dá para... só Pra viu o... detectar. E como irrita, né? Aliás, outra coisa terrível Pipoca. nos cinemas, e ali A mesmo no pipoca. guion acontece isso, é o cara liga o celular, né? Não liga para falar, mas Mas ele fica a acende luzinha, e fica a aquela luzinha. luz assim É. iluminando. Eu tudo. sei, é um caso que até o cara que atende ali, um deles, me falou esses tempos, porque teve aquela mostra do cinema italiano ali em agosto, final de agosto. Bom, eu fui num que era aquele... Só eu mesmo. É um filme que dura... tem 2 partes, né? O filme é 380 minutos, né? Nos 2 também. Mas o que acontecia? Era gente que conhecia a Itália e que aí ficava falando, olha lá, não sei, nós lembra que... Quer dizer, gente que não foi para lá para ver. Pois Sabe? é. E aí o cara que eu desabafei, isso foi no primeiro dia, no segundo dia eu falei pro cara, eu quero uma coisa bem pro lado, longe dessa gente. Aí ele disse, pô, sabe que esses dias aí aconteceu o seguinte, eu trabalhava ali na portaria, aí vieram me chamar, o que era? Uma família, o pai, a mãe e uma adolescente com um baita de um tablet lá no fundo. Aí ele cheguei e falei para ela, desliga esse troço, desliga, por favor. Né? Aí o pai, pois é, filho, eu falei para tu desligar. O que é essa? Tu falasse em filme longo, sabe qual é o filme mais longo que eu já vi? Qual? Guerra e Humanidade, do Kobayashi, Masaiki Eu não Kobayashi. assisti. 9 horas. 9 horas. Era a história do... Sabe 9 quem é o horas? Kobayashi, né? O japonês, né? 9 horas. 9 horas. No cinema Vogue passou em 3 dias. 3 dias, 3 horas cada dia. É a história do soldado que participa praticamente de todas as guerras do Japão. Sim. É um filme, o Kobayashi é um socialista, tal, é um cara muito interessante. Esse filme é fantástico, né? Mas te viu em 3 dias seguidos, né? 3 horas cada dia. Puxa. No Vogue, lembra o Vogue, cinema de arte, né? Sim, né? Quando eu vim Cinema em Porto 1. Alegre, em 90, eu acompanhei alguns. O filme mais marcante que eu vi naquele cinema ali, mas já era a derrocada dele, foi A Sociedade dos Poetas Mortos. Aquele que se suicidou, né? Robin Williams. Robin Williams, né? É. Filme longo também foi O Vento Levou, né? Passava em 2 partes, quer dizer, tinha intervalo no meio, né? Eu vi na televisão. Tu viu na televisão? Eu não lembro se foi. Eu também na televisão. Eu vi no Colombo, Cinema Colombo. Colombo era ali na... Colombo. Na Cristóvão Colombo. Cara, eu tinha um amigo que foi um ator aqui em São Paulo, ele é muito conhecido, né? Aqui em Porto Alegre ele saiu muito cedo daqui. O Enio Gonçalves, não sei se tu conheceu o Enio, sim, né? eu conheço dos filmes da Boca do Lixo. Sim, ele fez alguma coisa, mas fez outros fora da Boca do Lixo. Ele fez um filme... Ele fez O Menino e o Vento, né? Do Christas, hein? E o filme Demência, do Carlos Reichenbach, que o Carlos Reichenbach era um cara que era da Boca do Lixo, mas esse é um filme que é uma nada. O Enio era muito amigo dele. E o Enio, em São Paulo, era muito conhecido, porque ele foi ator de novela da Tupi, né? Tupi. Então ele me contava que ele ganhava muito dinheiro fazendo
dançando nas festas, como é que é, nas festas de 15 anos no interior do estado. Sim. Dançava com a debutante principal. Claro, pagava ele um cachê. pagava um cachê, ele era ator de novela. Ele chegou a fazer novela na Globo, né? Ele fez. Ele fez uma novela já como ator mais velho, já, né? Ele era muito bonito, o Enio, né? Esses tempos eu vi ele falando... Eu achei ele o cara extremamente muito envelhecido. Assim, o Enio morreu há uns 2 anos, né? 2, 3 anos, morreu no câncer. Morreu? Né? O Enio, sim. Não sabia. Quando nós tínhamos 17, 18 anos, nós fazíamos o périplo dos cinemas naquele roteiro da Cis Brasil, Benjamin Constant, Cristóvão Colombo. Começávamos com, às vezes, o Rei, que era na Volta do Guerino, depois o América, que era na Cis Brasil, ali, um pouquinho depois da entrada da Vila do EPI, que tinha programa duplo. O América era bom, que era sempre programa duplo. Sim. Depois o Rosário foi o lançador do Cinemascope em Porto Alegre, junto com o Ritz, com o Imperial e com o Marrocos. Onde era o Rosário? O Rosário era entre a Marquês do Alegrete e a Augusto Severo, a Rua dos Cachorros. Isso eu nunca tinha ouvido falar. Né? Foi lançador do eu morava quase do lado ali. Do eu achei que tivesse sido aquele Astor. O Astor é na Benjamin com a Cristóvão. O Astor tinha uma tela. Depois eles lançaram o Vista Vision, né, que era outro processo, né? Não, mas o Cinemascope foram os 4. Era o Marrocos aqui no Menino Deus, sim. O Imperial no centro, o Ritz lá em Petrópolis, né, lá em cima, e o Rosário depois do Rosário tinha o Eldorado, que era na Benjamin, não sei que o nome, não sei que rua, perto da Rua São Pedro, né? Né? Depois o presidente veio depois, né? Você conheceu o presidente, virou Cine Teatro. Hoje é uma igreja, né? Não é mais. Não é mais igreja? Eu ouvi falar que parece que querem voltar a ser teatro. Ficou Cine Teatro. Eu vi peça de teatro lá. Eu assisti também. Eu vi show do Raiz de Pedra ali. O grupo de música instrumental, quando estava indo. Depois tinha o Orfeu, que virou Astor. Sim, a Astor. Orfeu primeiro, depois virou Astor, na esquina da Benjamin com a Cristóvão. Era Orfeu o nome. Mais adiante o Colombo, que era na Cristóvão, lá perto do Zafra. E mais adiante, passando a Ramiro Barcelos, tinha o Cinema Ipiranga. Que ainda existe o prédio. Existe o prédio. A semana saiu uma matéria muito interessante daquele Túnel do Tempo. Não sei se vocês viram Não, eu não. Aquele que era o filho daquele cara que era secretário do Brizola. Escreve na Zero Hora, né? Tem um espaço lá. Naquele jornal, não. Naquele jornal. Não, Ricardo Chaves? Ricardo Cardão, Chaves. Né? Filho do... filho do... que foi secretário do Brizola, né? Não sabia. Ele escreveu sobre... Ele escreveu, um evento no Cinema Ipiranga. Eu já sabia disso. Um amigo meu, o Cama, que era preocupado com as histórias de Porto Alegre, me contou isso. Ali era um centro de reunião dos nazistas de Porto Alegre. E ele mostrou uma matéria com fotos de uma reunião nazista, os caras tudo fantasiado de nazista, lá, com aquela, né, mas no Cinema Ipiranga, o cinema cheio. Mas, Marina, isso aí na época era corriqueiro. Antes, porque isso aí, há uns anos atrás, tinha o falecido escritor Eloy Lacava, lá de Caxias, era amigo dos meus pais, e ele escreveu um romance sobre o nazismo no Rio Grande do Sul. E aí ele criou uma personagem aqui de Porto Alegre e ele me disse isso, o que acontecia. Qual era a imagem da Alemanha antes da... Sim. Um tal de Hitler, lá, o cara está erguendo a Alemanha. Pô, mas tem um tal de nacional-socialismo que os caras estão... Erguendo, Essa era a imagem. Claro. E inclusive, de pegando 33 até 39. Tem um estudo muito interessante lá na conterrânea lá de Caxias, a professora Lorraine Slomp Giron. Ela é progenitora do Luiz Antônio Giron, famoso crítico de música na Folha de São Paulo, que é As Sombras do Litório, que é o fascismo em Caxias do Sul. Giron, ali de Forqueta, distrito. Pois é, agora eu fiz uma viagem nostálgica Farroupilha, né? Pois eu vi ali as fotos ali. Fui lá. Tem 2 semanas. Ele foi hostilizado ali por... Não, aquele foi Fake. Fake. Mas eu fui lá no colégio era a escola, Farroupilha, onde eu fiz 3 anos de jardim da infância, que eu não tinha idade ainda para ir adiante, eu acho que incomodava em casa, né? Sim. Me botaram no jardim da infância, depois fui até a 3ª série.
E eu falei para umas... Não era o Santiago, o colégio. Não, o Santiago foi depois. Eu Foi fiz depois. admissão no Santiago, mas fiz no Colégio Farroupilha. Colégio Tu conhece bem Farroupilha ali? Passando da Olha, igreja... eu conhecia bastante Eu não até os conheço, anos não. 80. porque eu- Passando da igreja, passando do Hospital Sim. São Carlos, Sim. tu desemboca na frente do colégio, sim. do colégio Farroupilha. Eu conversei lá com a diretora, super simpática, mulher, aí eu contei para ela, agora tu falasse o nome, contei, eu aqui, desde criancinha, né? Eu me dei mal no terceiro ano primário aqui, porque eu comecei a hostilizar a professora, porque ela substituiu a professora Sueli Giron, pela qual eu era apaixonado. Pode ser parente, eu até vou prospectar essa. Elas moravam numa casa grande de madeira na frente, a família dela, na frente da igreja. É que, na verdade, ela adota o Slomp, do pai, o sobrenome marido. é de Slomp. Giron é o marido. Pode ser. Falecido, inclusive. Pode ser que ele seja. Que é ali mas que eu saiba, o núcleo. Inclusive, o nascedouro da família é ali nesse distrito Forqueta, que tinha uma vinícola, ainda existe ali, que era Primo Slomp, que é o. Forqueta eu passava de trem quando ia de Farroupilha Sim, para exatamente. Caxias. Eu fiz essa viagem, Marino. Forqueta de nos Zilblaut. estertores do trem. Maria Fumaça. 74. Maria Fumaça vinha de Porto Alegre, Vê só, Montenegro, Carlos Barbosa, Farroupilha, Que Forqueta, coisa. Desvio Blau. Imagina se tivesse modernizado isso hoje. Marino. O trem saía às 6 horas da manhã de Porto Alegre, chegava ao meio-dia em Farroupilha. Trazia os jornais. Trazia né? os jornais. E o marido Maria ficava lá Fumaça, esperando o né? diário de Maria notícias, Fumaça, né? Chamava de Maria Fumaça, mas era um trem poderoso na época. Sim. Né? Parecia assim, gigantesco. Gigantesco. Né? É verdade, é. Mas- Pois é. A hora da nostalgia. Olha, varandão da saudade. Varandão da saudade. Coitadinha da Lúcia, não participou disso. Mas né? é, Lúcia. A Lúcia é uma Não criança. participou. É uma criança, nem sabe dessas histórias. A igreja de Farroupilha é fantástica, né? Sim. Parece aquelas igrejas francesas lá do Não Rams, conheço tudo nada. imensa, né? tia? Imensa. Eu imagino na década de 50, como eu morei lá, eu acho que a cidade inteira entrava dentro da igreja, né? Impressionante. Eu passei uma infância, porque meus tios, que também foram meus padrinhos de batismo, eles moravam lá. A Farroupilha? família Pontaut. O meu tio, inclusive, ele foi morar lá porque ele tinha um frigorífico ali na entrada, o Friapel. Mas, E aí foi Cassiano, no- tu és de Caxias, Sim, né? E mas nós a gente tu ia morar- final de semana lá. Eu morei 6 meses em Caxias. Sim, tu me falou. Na mas no Avenida caso, Júlio de Castilhos. isso, no caso de Farroupilha, eu lembro que eu assisti um filme lá no cinema. quando Guarani. existia. Sobre o Robinson Crusoe. Eu Eu até tentei aquele dia que tu postou lá, eu fui atrás do filme para tentar, mas eu não achei, cara, porque tinham vários Robinson Crusoe Sim. ali. Inclusive tinha um que é a paródia, que é com o Costinha. Que ali. O que era fantástico lá em Farroupilha é porque o cinema só tinha um projetor, né? Então... se dava problema com a fita. Não, ele passava, por exemplo, seriado completo, tinha intervalo, ele tinha que trocar. Tinha que trocar a Ele fita. tinha que trocar. E aquilo que era fantástico, porque sabe como é que é o seriado? Sim. O seriado termina, cada parte termina num momento, um clímax. E aí como é que vai resolver? Aí parava aquilo, nós ficávamos discutindo lá o que vai ser, tal. Me lembro de um seriado, primeiro seriado mexicano, Calaveiras do Terror. Calaveiras do Terror. Caveiras, né? Calaveiras do Terror. Era sobrenatural, western? Não, era um... Aventura? Era aventura. Os caras se botavam uma máscara, eram os justiceiros, assim, os Sim. Robin Hood, né? Sim. E era muito interessante que eles tinham um túnel, que eles entravam pelo túnel, Sim. e tinha no meio do túnel areias movediças. Então eles passavam e tinha uma cordinha presa em cima, que eles seguravam na corda e passavam, e os caras aqui atrás dele não sabiam da cordinha, caiu tudo na areia movediça. Bom. E aí, Lúcia, conta teu passado lá em Meu Santo Antônio da passado- Patrulha. Santo Antônio da Patrulha, não. Posso contar o meu passado de Porto Alegre mesmo. tu nunca Vou morou contar fora. Nunca morei fora de Porto Alegre. Conta um epi- Vou contar um um episódio. episódio compatível com a moral de do nosso cinema, programa. De cinema. Ah, tá. É bem ridículo, por sinal. Eu tinha 12 anos, se não estiver enganado. Não, minto, 13. Já era uma mocinha. Eu já comentei contigo, né, Marina, uma vez, eu acho que o Cassiano não sabe. Quando eu tinha 11 anos, eu embestei que eu seria freira. Mas olha, não, sério. Mas Casar com o Cristo. interessante. Tu ia ser é porque carmelita. eu nunca fui católica. Sim, mas tu queria ser feio, tu achava bonito aquilo, né? Não, eu não achava bonito. É que Mas por que eu- que te chamou a atenção? Só um pouquinho. É, eu deve vou- ser aquele vamos filme, por né? partes. Deve ser aquele filme, como é que é? É porque quando eu tinha uns 10 anos, eu ganhei do meu pai um livro.
Os Santos que Abalaram o Mundo. Então, era a história Não é os 10 dias que abalaram o Não, mundo. Santos que Abalaram o Mundo. Eu nem me lembro do nome do autor. Tá? Santo Agostinho, santo da inteligência. Santo Antão, santo da renúncia. São Francisco, o santo do amor. E Santa Teresa d'Ávila, a santa do êxtase. Aí eu queria ser a santa... Eu li Claro. e eu fiquei fascinada, que a minha imaginação foi a mil. E eu queria ser a Santa Teresa, porque ela era uma mulher, em primeiro lugar, que acho que foi uma mulher muito bonita, e ela tinha os êxtases, as visões, e eu queria ter aquilo, queria. E eu, na minha cabeça, de 10 anos, para ter isso, eu teria que ser freira, para mim. Né? Mas eu não queria, eu não era católica, eu não gostava de missa. Né? E aí, quando eu tinha 11 anos, eu tinha uma professora minha no colégio, a irmã Rosalba. Onde isso? Sevigné? Não, a irmã Rosalva era uma professora de português e de literatura, uma mulher psicóloga, muito inteligente, uma mulher muito avançada para a época, mas era freira católica, mas exímia professora. E aí ela me levou para um colégio lá, um dia para conversar com ela. Uma iniciação. Eu desisti, né? Desisti. Mas aí que eu ia... Isso aí, tudo essa coisinha que eu contei é para falar de uma coisa, de um episódio num cinema. Isso aí já está, acho que uns 2 anos depois. Tu estava no cinema? Eu fui a um cinema com uma amiga minha, com a Denise. Nós Cinema, fomos não lembra? assistir. Sim, me lembra. Eu não me lembro se era o Cacique ou qual era aquele do lado do Cacique? Scala. O Scala. Não me lembro. Um Cima dos do dois. Cacique. Eu acho que era o Scala. Que eu fui assistir Irmão Sol, Irmã Lua, do Zé Firelli, por Firelli. causa de São Francisco de Assis, que eu adorava. Aliás, eu tenho uma quedinha. quedinha, não, uma quedona. Eu adoro ele, assim, porque eu acho um cara... Sim. Eu gosto de bicho. E eu fui assistir com ela, mas são às 4h da tarde. Naquela época não existia celular, né? Eu fui com a Denise. Ainda bem. Não sei o que aconteceu, eu não me lembro se nós chegamos atrasados. Eu sei que a gente ficou para a sessão seguinte. Tá, assistimos ao filme. Quando termina o filme, eu ouço, sei lá, botaram um som no cinema e na tela, não sei como que fizeram isso. Lúcia Leão, atenção, entrar em contato com o seu pai. Ficou preocupado? Ficou preocupado, mas aí, depois que eu vim a saber que o meu pai era muito amigo, não sei se o Cassiano conhece, o Marino conhecia, o Romeu Grimaldi. Sim, conhecia. Óbvio, né? Pois muito é, meu o meu pai amigo. era Conheci muito amigo. já no E final o da vida. Romeu era programador cara, deste cinema. Conheci E o meu- muito o Romeu. Conheceste, né? E Baixinho, né? É uma lenda. ele vivia lá em casa. Depois foi do Bristol, né? Quem? Assim, Ciclo do dos Bristol, do durante Bristol. horas, O ciclo né? do Bristol, Do que, Bristol, que eu morava em Caxias, me resignava e ficava só lendo. O Romeu, que O cara engraçado. fazia Eu- Herzog, aqueles né? Eu filmes. conheci o Romeu naquele grupo da Rua da Praia, né? Mas tu falasse Mas agora da... esqueci de trazer até o que eu tinha te falado, que agora eu lembrei, aquela crônica lá do Merten. Só que o Merten ele fala da Rua da Praia em 66. Pois Tu é um pouquinho antes. Né? Tu falasse aqui da Santa Teresa de Santa Dávila. Teresa d'Ávila. Eu estava relendo agora a história do Zizek. Sabe que eu sou vidrado no Zizek, Mas eu né? tenho que ler. O Zizek falando sobre o que o Lacan fala da Madre Teresa, né? Madre Teresa d'Ávila, né? Teresa d'Ávila, né? A ele mística, fala? né? O que ele fala? Ele diz que é o exemplo mais permanente da mulher que está gozando em tempo integral, né? Que ela é de um histerismo assim, ela está sempre no gozo, né? Eternamente. Sempre gozando, né? Claro, é um gozo, né? Não é de concreto assim, mas então goza de mesmo jeito, né? Ela goza com Cristo, né? Interessante, não né? Não sei se é com Cristo, Claro, não necessariamente. claro, ela é. Bom, todas as freiras são casadas com Cristo, elas usam anéis, né? Não sei se usam ainda aliança de casamento Isso. com Cristo, né? Jesus era um bígamo, trígamo, polígamo, tinha um monte de mulher, né? As freiras todas são casadas com ele, né? Só basta ver o filme, A Última Tentação de Cristo, ali tá. Aliás, o livro, não sei se tu chegaste a ler,
É um autor grego, Nikos alguma coisa. Ah, claro, o Nikos Anteia do como é que é, do grego, que deu origem ao filme. A Última Tentação de Cristo. Cristo Recrucificado. E aí ele foi excomungado. Escreveu. E aí eu li o filme... Ele era comunista também, né? Essa fase eu não Todos os caras bons são comunistas na história, né? Depende, né? Uns mais, outros Depende. menos. Uns mais, outros Cara, vai com a tua provocação. Aqui, ó. Não, é só para em questão dos 70 anos da fundação da Deutsche Demokratische Republik, né? República Democrática da Alemanha. E tem esse... Vai completar 70. Já fez. Já fez. Como é que tu aprendeu assim, essa pronúncia alemã? A gente vai... Claro que é bom em não, mas o minha facilidade maior é que o italiano, o alemão lá, a verdade é o seguinte, o Scherner é o pai da minha mãe, meu avô materno, que eu uso, não uso do meu. O teu Scherner é do meu. E ele é ali da Feliz, da cidade. Sim, da Alto e aí Feliz, Baixa Feliz. Ele subiu e aí conheceu minha avó católica e Apostólica. Garbim, italiano. Qual era a condição para casar? Meu avô avô luterano. Se converteu, Casa na igreja católica, mas continuaram convivendo. E aí eles foram morar ali no bairro de São Pelegrino, onde tem a famosa igreja, cujo o idealizador, o padre Eugênio Giordani, né? Figuraço lá em Caxias, né? Mas ultraconservador, Sim, olhava com certo desdém, porque o que ele vai usar para essa família de proletários, que eram proletários, né? Minha avó, ela trabalhou no edifício Janela há muitos anos. Sim, que tinha um time de futebol depois. E teve um time de futebol. E eu olhava com certo exemplo, porque o que casou com luterano, o que é isso? Então houve sempre uma... E a minha mãe, para ter uma ideia, agora, é uma questão de uns 4 anos atrás, ela meio que revelou, foi uma coisa assim, impactante. Ela disse que sofreu muito com isso nos anos 50, porque ela estudou lá no Madre Milda, lá em Caxias do Sul, e aí ela falava a boca pequena. O pai dela é protestante. É verdade, era um mal visto, né? Mas não sei, Maria, tu que tem mais quilometragem, talvez não sei como é que essa coisa era... Forma simpática de dizer que eu sou mais velho, né? Tem mais quilometragem. Mais quilometragem. Eu rodei mais. Rodou mais, né? Mas tu vê como é impressionante a questão, essas rusgas, luterano e católico. E a própria Mônica, que é a minha amiga, que eu comentei há pouco, que ela é também lá de Sapiranga, e ela é sobrenome Kanitz. O pai dela era pastor na igreja luterana. E também tem o mesmo problema. Lá em Farroupilha, acho que tinha alguma comunidade luterana, porque tinha uma pequena igreja, quase uma capela. Sim. Lá perto do Colégio Santiago, que parece que uma vez por mês ou tal, ia um pastor lá para ter alguma meia o que eu sei é que faziam muito, esses pastores, eles eram itinerantes. Porque eles não ficavam, porque como era pequeno, lá em Caxias tem duas. Tem a primeira, uma que é de origem americana, que é essa da vertente do Scherner, e a outra que é da origem alemã, que é ali no Parque dos Macaquinhos. Agora deve estar cheio já de igrejas dessas pentecostais novas. Sim, hoje não. A desgraça maior aí, falando disso, é que o atual prefeito, lá, o senhor Daniel Guerra, ele é dessa gente. Agora ele se converteu, inclusive ele se elegeu pelo partido do Edir Macedo, né? Ele sempre foi visto como outsider lá. E ele criou o PSL, esse? Não é o PRB, mudou de nome, agora é PR, acho que nunca. Esses partidos. Mas por que tu quer falar mal dos comuns aí, cara? Não, isso aqui, na verdade, são relatos mais jornalísticos. O Timothy Garnett Ash, Nós e o Povo, que aí ele fala da Revolução de 89 em Varsóvia, Budapeste, Berlim e Praga, da Companhia das Letras. Né? E esse aqui é um livro assim que muita gente acha que torceu o nariz pelo um dos protagonistas, né? Revolução Pedro Bial. Pedro Bial. Escrito com a então mulher dele, René Castelo Branco, que inclusive hoje quem acompanha o programa Sem Fronteiras e o programa Milênio, ela é a chefona, ela que coordena todo isso. Porque é um excelente. Isso é sobre o quê? Sobre a República Democrática Alemã? Não, aí ele falando como é que ele acompanhou aquele momento lá. Esse é o muro? Um relato sobre a todos. Não só na Alemanha, lá em Polônia. Vou te falar uma coisa. Inclusive tem só olhar aqui a foto. Com do símbolo da DDR. A bandeira, né? A bandeira da DDR. Tem alguns fatos históricos que são permanentemente adulterados, né, a visão deles. Alguns, né, por exemplo, a questão de Israel.
fundação do Estado de Israel é um negócio que tem sempre a versão sionista de interesse americano. Extremamente americano. Quer dizer, Israel é um absurdo. Né? Sim. A existência geopoliticamente jamais poderia existir um Estado de Israel dentro da comunidades árabe, quer dizer, teria que ter um Estado binacional, um Estado multinacional. Claro, é isso, mas não vai ter. E a versão que as pessoas têm é a versão que interessa a Israel. Esse é um fato. Né? Outro fato é essa história da Alemanha. Né? Porque, veja, essa divisão da Alemanha é problema decorrente da Segunda Guerra. Né? Sim. A Segunda Guerra foi ganha apenas pelo exército soviético, o exército vermelho. Quer dizer, a versão que a gente tem da Segunda Guerra, a versão do cinema americano, é mentirosa, porque a guerra na Europa, os americanos não participaram da guerra na Europa. Eles fizeram alguma participação ali? Muito palidamente no final. No final, na Itália. Na Itália, ali. Mas quando a guerra já tinha acabado. A guerra acabou em 43. Eles entraram tarde. Eles entraram em 41, né? Final de 41. 42, mas 41 já é um outro episódio discutível. Por que eles entraram? Eles tinham interesse em entrar na guerra porque os vencedores da guerra iam dividir o butim, né? Sim. E eles entraram na guerra. Hoje ainda se discute muito o negócio do Pearl Harbor, né? Você já não sabia da história de Pearl Harbor, que o Roosevelt queria, de qualquer maneira, entrar na guerra, né? E os americanos não queriam, porque é um povo que sempre preferiu cuidar das coisas dele, né? Sim. E não se meter nos negócios dos outros quando tiver conflito. Até então, né? Mas depois mudou, né? Pois é, aí mudou a política. Mas eles queriam daquela história do Monroe, né? Quer dizer, América dos americanos, do norte, né? Quer dizer, essa região era deles, mas a Europa, eles não queriam se meter, né? E as próprias comunidades judaicas dos Estados Unidos não tinham interesse nenhum em proteger lá os judeus alemães, porque eles já se consideravam americanos, né? Sim. Quer dizer, então não tinha. Mas, primeiro, a guerra foi ganha pela União Soviética. A guerra foi ganha na Europa pela União Soviética. O interesse dos americanos era a Ásia. Era a luta contra os japoneses. Tanto que nos acordos que eles fizeram no final da guerra, depois de 43, o Acordo de Teherã, e depois no segundo, como é que é? Pós-bomba atômica? Não, em Yalta depois. Yalta, isso. Yalta. Depois em Potsdam, né? Sim. Isso foi posteriores, né? Quer dizer, mas em 43 em Teherã já fizeram um acordo de divisão das coisas, né? Sim. E a Rússia, a União Soviética, se comprometia a entrar em guerra com o Japão logo que terminasse a guerra na Europa. E os americanos não deixaram. Largaram a bomba lá para apressar o processo. Os russos iam entrar 15 de agosto, os russos iam entrar um pouquinho antes, largaram a bomba em Hiroshima e Nagasaki. E como é que eu ia fazer essa... Porque os russos queriam um tempo, a guerra terminou em maio, né? Eles queriam um tempo para voltar aos exércitos. Mas iam invadir de avião? Não, invadir por terra. Por terra mesmo? Porque eles já tinham tido guerras com os japoneses, né? Naquela região ali ali da Crimeia, né? Sim. Já tinha tido guerra russo-japonesa ali. E eles tinham interesse, e eles pretendiam entrar, porque o Stalin também pretendia. Mas isso foi aqui na época dos czares que deu essa... Não, foi a guerra dos japoneses, foi no início do governo, no fim do governo do czar e início do governo... Na transição. E eles perderam a guerra para os japoneses, né? Perderam a guerra para os japoneses? Os japoneses eram muito fortes em termos de marinha, né? Mas conseguiram invadir a China, né? Sim, o que eles barbarizaram na China foi um horror, né? Mas então os acordos, principalmente o acordo de Potsdam é uma pequena cidade próximo de Berlim, que tu vai de metrô hoje lá. Aliás, é uma cidade maravilhosa, extremamente conservada, todo o período, né? Da cidade. Não sei se reconstruíram depois, mas hoje é muito bonita, né? Sim. Mas nos acordos de Yalta, em 44, de Potsdam em 45, eles chegaram a um acordo para dividir a Alemanha, dividir as coisas da Alemanha. Primeiro, a Alemanha não podia mais se mobilizar em termos de exército. A Alemanha tinha que pagar indenização, pesada, inclusive, né? E o nazismo devia ser suprimido. E não foi. Não foi. Então, a partir de 45, estabeleceu-se lá na Alemanha, estabeleceu-se na Europa chamada Guerra Fria, né? Sim. Já estava. Aliás, o negócio que tu fala uma coisa envolve outra, né? A abertura na segunda frente da Europa, que era uma exigência do Stalin, dos russos há muito tempo, o Churchill negou até o fim, né?
A famosa dia D ocorre em 44, quando a guerra já tinha terminado. E hoje é o grande troço, o dia D e tal, sabe, tudo. Porque a política do Churchill, mais do Churchill que do Roosevelt, era de sangrar os dois lados, entende? Sangrar os alemães e sangrar os russos. Para que, quando terminasse a guerra... os dois estivessem nos... o Churchill, pode dizer essa palavra, que era um grande filho da puta, né? Pode, o deve que... dizer. Não, era um colonialista. O filme esse do Gary mas Oldman. muito inteligente, né? Ele é inteligente. Muito hábil, né? Muito hábil. Então, Uma raposa. Então, quando terminou a guerra, a Alemanha foi dividida em 4 partes. Sim. Né? Isso Botaram mesmo. os franceses na jogada, não sei porquê, porque os franceses não tinham feito nada na guerra, tinham lutado até dos dois lados, uma parte lutou ao lado dos alemães, né? Outra ficou amiga dos alemães. Que lutou mesmo foi o povo, né? Tem, A inclusive, um resistência. livro que fala disso, que uma certa condescendência dos franceses com o regime, coisa de Vichy, né? Vichy, né? Vichy. Vichy, sim. Os intelectuais, muitos ali fizeram vista grossa. O próprio Sartre, né? Sartre. O Petain, que tinha sido herói da Primeira Guerra Mundial, na Segunda, ele foi o cara que assinou o acordo com os alemães, né? Ele e o Laval, né? Bom, mas aí botaram os franceses na jogada, então dividiram a Alemanha em quatro partes, né? E com símbolo, né, dessa divisão, Berlim ficou uma cidade dividida. Dividida, né? Tá aí, a capital não migrou para Bonn? Bonn, é perto de Colônia, é uma pequena cidade perto de Colônia. Conheço Colônia, Bonn não, Colônia. Né? Mas Berlim ficou sendo o que ali nesse Berlim ficou uma cidade neutra. Era para ser uma cidade neutra. Sim. Porque representaria, quando terminasse esse processo de depuração, sim, voltaria Berlim a ser a capital da Alemanha unificada. Esse era o acordo. Como foi o acordo da Coreia também, depois, que as pessoas não sabem, a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia por quê? Porque os americanos botaram um preposto deles, o Sigmund Rhee, para dividir a Coreia. E não efetivaram o inimigo. Até hoje estão em guerra, né? Hoje estão em guerra. E na Alemanha dividiram. Sim. Aí, agora tu vê as datas. Eu até anotei aqui a data correta. Em 23 de maio de 1949, já em plena Guerra Fria, sim, os americanos, os franceses, os ingleses saíram do lado deles e formaram uma República Federal Alemã. O Konrad Adenauer, sim, que se não foi nazista, nunca foi antinazista, né? Aliás, todos aqueles caras que dominaram a política da República Federal Alemã não tinham sido nazistas, mas também não lutaram contra o nazismo. Então, inclusive o Willy Brandt. Inclusive o Willy Brandt. Willy Brandt é um oportunista socialista de centro, né? Bom, talvez ele não, né? Em 23 de maio de 1949 surge a República Federal Alemã. A RFA. E tu sabe quando é que surge a República Democrática Alemã? Em outubro de 49. Outubro de 49. Quer dizer, foi uma resposta. É uma resposta que eles deram, que a União Soviética. Aí tu pega, se tu vai, eu fui a Berlim com o muro e sem o muro. Qual era a diferença? Não, com o muro e sem o muro. Né? Qual é que foi a primeira vez que foi? Quando eu fui lá, eles já estavam permitindo, tu passava pelo checkpoint, aquele, sim, que era um negócio, tu descia, ficava numa zona neutra, depois tu passava para o outro lado. Já anos 80 já, né? Eu acho que sim, né? Sim. E depois, quando a outra vez que eu fui, já tinham derrubado o muro, né? Já tinham anos 90. Derrubado o muro, né? O que acontecia em Berlim? Os Estados Unidos investiram pesadamente na Alemanha, principalmente em Berlim. Sim. Berlim era uma cidade festiva de um lado e escura do outro lado. Por quê? Porque os russos tinham perdido 20 milhões de pessoas na guerra. Por que eles iam investir na recuperação física da Alemanha? Eles passaram o problema para os alemães. Vocês resolvam o problema de vocês aí. É um país socialista. Eu sei que com as normas de um país socialista não pode ter o capital aqui, o emprego é pleno, a saúde é de graça, mas nós não vamos reconstruir a cidade para vocês. Então você passava de um lado assim colorido, com aquela Kurfürstendamm, né, que é aquela rua do comércio do lado ocidental, que tinha como pontos principais a igreja, que permaneceu bombardeada, assim, em ruínas, a estação ferroviária e o zoológico. Enquanto que do outro lado, passando a porta de Brandemburgo, era toda a Berlim histórica, né? A Alexanderplatz, os museus,
Sim. E a Universidade de Humboldt, né? Toda era do lado oriental, né? Dividido pela Porta de Brandemburgo. Então, aquele lado, obviamente, era uma vida extremamente difícil, né? Era, porque eles tinham que fazer pela vida deles, né? Os russos não investiram nada, né? Agora vocês resolvam o problema. Então, o que acontecia? Mas, ao mesmo tempo, os aluguéis eram quase de graça, a saúde era de graça, a alimentação era extremamente barata. Então, o que acontecia em Berlim? Além de ser um centro imenso de espionagem, porque é ingenuidade a gente pensar que os Estados Unidos, né? que os Estados Unidos Sim, dos dois usasse, eram bons, quer dizer, eram bonzinhos. Não, Berlim era um centro de espionagem. Sim. E de tentativa de acabar com o regime socialista. Teve no filme do Spielberg, esse um deles, que mostra isso. O do espião, né? A ponte, né? A ponte do espião, A ponte do espião. Com o Tom Hanks. Mas sempre é aquela versão ocidental, né? A versão deles. Maniqueísta. Aliás, eu acho que a versão... O Spielberg falando em... Eu acho que de todos eles, tirando o que para mim eu acho mais impactante, assim, foi impactante, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Interessante. Na época passou, quando eu tinha 10 anos de idade. O Munique, que eu acho ainda mais, assim... Tem uma certa coesão. O resto já... Quando ele começa a falar de... Eu não vi a lista de Schindler. Não, porque o Spielberg é um cara inteligente. Os filmes, eles não são maniqueístas, como eles ou são, sim, mas num sentido um pouco mais aperfeiçoado, um pouco mais sofisticado. Sim. Então, eu acho assim, há fundamentalmente duas opções no mundo. Ou tu é socialista para criar um sistema comunista, utópico, por dizer hoje, ou tu é capitalista, tu não tem outras opções. Então, tu tem nuances nesse processo apenas, né? Quer dizer, o que estava em jogo nessa década de 60, 70, era qual dos regimes prevaleceria. Então, tudo era feito no sentido de se autoproteger um lado. Aí, o que eles fizeram? Deixa eu só falar, quando eu citei o maniqueísmo, eu não quis dizer que o cinema expressasse isso. Eu digo a visão que a maioria das pessoas tem a respeito. Sim, é uma visão ocidental. A visão das pessoas, Deserção, mas não que o cinema faça isso. Não, aí o que eles podiam fazer para se proteger? Fizeram um muro. Eu acho que o muro era defensivo. Por que as pessoas falam tanto no Muro de Berlim, não falam nos muros que Israel faz? Não falam no muro. Israel se isolou às populações palestinas. É um Estado belicista, né? E por que o muro que os Estados Unidos fazem com relação ao México? O problema também que... Por que aquele muro de Berlim que isso aí acabou gerando um drama que eu acho ali pessoal, de famílias que foram separadas. Foi um troço muito assoberbado isso aí. Claro, escuta, tu mora daquele lado de cá, tu mora do lado de Berlim Oriental, sim, onde as tuas expectativas de crescimento eram pequenas. As possibilidades, vamos dizer, ou tu eram os caras ligados ao governo, ou tu era um intelectual ligado a uma... Porque não tinha muitas opções de crescimento pessoal. Aí os caras te acenavam do outro lado lá, com a possibilidade, né, de desenvolver, de crescimento, toda essa atração, né, que o mundo capitalista oferece para alguns, sim, né, não oferece para todos, mas nem todos sabem que há alguns apenas que vão ser eleitos, né? Então, tu é atraído por isso, e os caras, obviamente, arriscavam a vida para passar para o outro lado, né? E os caras não deixavam passar. Mas foi uma coisa traumática. Dividir as famílias. Dividir as famílias. Eu acho que aquela reportagem da Deutsche Welle ali fala muito bem de uma questão a ser suplantada, que vai demorar ainda, que é a questão das gerações. Como o nazismo, eles estão falando isso, ficou um trauma, isso aí também. Tanto é que hoje até, isso é uma coisa emblemática, o lado oriental, ele carece o antigo lado oriental da Alemanha. Ele ainda é muito visto como uma coisa pejorativa, como muitas vezes o sulista vê o nordestino. Né? Isso até tem um apelido, se chamam de uns apelidos jocosos, que eu não vou falar agora, mas posso até falar depois. E nesse contexto, o que a Alemanha ela acabou sofrendo foi esse trauma aí, né? Com essa coisa acho que também do lado oriental contribuiu também uma certa... Então é emblemático também quando pós a queda do muro invadida a sede da Stasi, a polícia política, e aí
Que foi um modelo ultra sofisticado de eu, espionagem. Saber que é aquele no filme famoso, A Vida dos Outros, né? Ali mostra como é que era. Que o Lenin está vivo. O Lenin, não, aquele é Adeus Lenin. Adeus Lenin. Adeus Lenin. Também, esse já é uma maneira mais assim, humorística, mais jocosa. Né? Mas tu pega aqui no exemplo do Brasil, né? Como é que elegeram o Bolsonaro? As pessoas elegeram o Bolsonaro, então essa quer dizer, lá eles atacaram a polícia secreta, eles eram a favor do lado ocidental, e aí? Historicamente, esses caras estão com a razão? Ficou um vácuo nisso aí, e uma tentativa meio que, assim, diplomática de fazer isso. O que aconteceu? Isso o futebol representa. No sorteio para os grupos de 2006 da Copa da Alemanha, foi feito aonde? Em Leipzig. Lá dentro. Uma tentativa de meio dizer assim, tudo bem. O lado ocidental, nesse ponto, os times do antigo do lado ocidental, eles despontam. Até hoje eles estão na Bundesliga. Você pega os times, eles estão na segunda e na terceira divisão. A exceção agora com o Red Bull Leipzig, que a Red Bull comprou e que criou uma animosidade muito grande, porque inflou essa... Era um time obscuro e ali, né? É interessante, porque em Berlim, a Berlim Oriental é a parte boêmia de Berlim. Virou a parte boêmia, né? A parte mais jovem, né? Mais jovem, moderna, mais descolada. Não, moderna não, eles preservaram. Preservaram os prédios. Mas é a parte mais jovem de Berlim, a parte dos estudantes, né? Sim. A parte onde hoje, por exemplo, esses como é que é? Esses aluguel por tempo... Crowdfunding? Não, é uma coisa... Airbnb? Isso, Como é que é mesmo? Airbnb. É o Uber das imobiliárias. Praticamente no lado oriental, né? Tu aluga as coisas e tal. É muito bonito lá, muitos bares, muitos restaurantes, muita universidade. E na Alemanha Oriental tem uma cidade histórica, né? Como Dresden, por exemplo. Né? Claro, o bombardeio. Terrível, fantástica arrasada, Dresden, né? né? Está chegando a hora? Está chegando a hora, ainda falta um pouquinho. Quanto falta? No meu, 5 minutos. Quanto tempo, Júlio, exatamente? 5? 5 minutos. Vamos deixar a Lúcia falar, nós estamos falando muito, né? Lúcia, fala quanto das tuas vivências, hein? Tu não ia ler um pouquinho do... Não, mas vamos deixar para os dias, a gente ficou falando... Eu peguei o livro do Augusto dos Anjos, que pensei é teu favorito, né? É o meu poeta favorito. Eu não digo mundial, mas no Brasil é. Nós machistas aqui tomamos a palavra e te deixamos pouco, né? Os ouvintes vão reclamar, né? Não. Eu fiquei apreciando vocês. Lê um poema aí dele, velho. Pois é, deixa eu escolher. Diz um poema. Não, eu não sei dizer, é só ler. Eu não lê. sou o Jorge. Eu vou abrir aqui, tu lê um. Sim, por acaso. Aqui, olha esse. Solilóquio de um visionário. Estou enxergando mal. Para desvirginar o labirinto do velho e metafísico mistério, comi meus olhos crus no cemitério, numa antropologia de faminto. Não é... Gente, eu estou enxergando mal. Está ruim de óculos. Não está dando. Não vai ler. Não vai ler? Não vai rolar? Não estou enxergando. O que eu levo a ti? Vai, pô. Marino tem uma voz. Marino, ele nem usa óculos. A digestão desse manjar funéreo, tornado sangue, transformou-me o instinto de humanas impressões visuais que eu sinto nas divinas visões do íncola etéreo. O que é um íncola? Vestido de hidrogênio incandescente, vaguei um século proficuamente pelas monotonias siderais. Subi talvez às máximas alturas, mas se hoje volto assim, com almas escuras, é necessário ainda que eu suba mais. Gostou? Adoro o Augusto. Há um carneiro morto.
Agora, o meu predileto é o que eu já li, é o Morcego, né? Que eu li um dia. O Morcego. Néria, morcego. Eu adoro morcego, não. Mas o Augusto dos Anjos é genial, né? Até hoje. Vamos convocar ele para ser do nosso trio aqui, em vez de ser um. Não deixamos tu falar, né? A próxima vez eu prometo. Não. Nós temos que trazer a Dina Lemos aqui também, né? Semana eu vou ligar para ela, ver se ela pode vir. Tu conhece a Dina Lemos? Não. Eu também não a conheço. Ela tem um livro, Zeferina, aí. Ela é complicada, né? A moça é complicada. Tu leste esse livro? Não, ninguém lê esse livro, né? É muito hermético? Não, ele é meio sem sentido as coisas, mas tu lê frases, tu lê texto, ela me diz, vai lendo os pedaços, né? Tipo Ulisses, do James Joyce, assim? Guardado as devidas proporções? Vamos dizer que seja, né? Tipo o livro do Pintaúdi, assim, agarra-me forte por trás. Mas ela é uma figura muito interessante, né? Ela foi ativista política aí muito tempo e tal. No livro dela chama-se Zeferina. Ela vai vir aí, né? Sim. Falar para nós, né? Ela gosta de falar, ela gosta de expor as ideias dela, né? Ela escreve muito no Facebook, né? Textos assim mesmo. Tem uma amiga que diz assim, no México, a Diná, que tu diz, ela te faz um texto assim imenso, né? Mas ela é Aí ela muito fala o B. Aí ela fala Olha a formação. Da tua área, ela é de história? Não é de história, não. Eu não sei qual é a formação da Diná. Acho filosofia ou ciências sociais. Ela mora em Santa Catarina, na Praia do Rosa. A Praia do Rosa é ali perto, ali naqueles lugares lá cheios de mar lá. Ela era funcionária pública federal, né? Não sei se não era tribunal de TRE, alguma coisa assim. Ela foi morar lá para ficar na beira da praia, mas ela é bem conhecida nos meios de esquerda aí do PT, né? Sim. Quando o PT surgiu aí como uma proposta de ser algo novo, né? Depois se corrompeu, né? Não corrompeu nesse sentido que os caras dizem, eu sei, já para terminar. Não nesse sentido que os caras estão dando, que fez negociata, não. Fez acordos. Conciliou. Né? Que eles criticavam, né? Coisa do PCBão, né? Antigo PCBão. Partidão. Fala direito, cara. Pelo amor de Deus, né? Respeita o nosso partido. Outro dia eu tenho um diploma de marxista que fiz um curso do Gorender, né? Esse dia eu publiquei, né? O Jacó Gorender, para mim, é o maior intelectual brasileiro, né? Que, inclusive, eu comentei contigo numa postagem que o meu pai se safou de ser em cana porque ele, nas vésperas da Redentora, entre aspas, ele foi dar uma palestra lá em Caxias, no Sindicato dos Bancários, e o meu pai astutamente disse, não vou assinar. Quem não assinou a lista de presença não foi em cana. Então, mas ele ficou impressionado também com a vera. E o livro dele, O Combate nas Trevas, até hoje... É muito Diz interessante. que é visto até por gente que foi militante de esquerda, que é um dos o mais fidedigno relato. Eu tenho esse livro. E tem também o escravismo colonial. Esse aí né? também é clássico. Que é que ele inova o marxismo, lançando uma nova classe política, nova classe social, né? O escravismo colonial. Então tá. Terminamos, então. Acho que já Contigo a despedida, já que tu falaste tão pouco aí. Então tá. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Até quinta que vem. Até a quinta que vem, 11 horas. Mas abraço para todo mundo. Já foi. Já te saiu do ar? Eu acho que sim, já estava. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.